Ruiz. Senhor presidente, colegas, senhores vereadores, primeiramente agradecer o apoio unânime desta casa em apoiar esta moção, que muitos se perguntam, será que valerá a pena? Mas, enfim, nós não compactuamos com isso. E diante do novo governo, a gente sabia que seja A ou seja B o governo, haveria de se fazer uma reforma da Previdência, sim. Porém, a que a gente não concorda, sempre o pequeno, o menor é o penalizado. E a gente, na classe dos agricultores, principalmente, como já citei ali, no quesito da mulher na zona rural, sem desmerecer as outras entidades, as mulheres de outras classes, a gente entende que é diferente. É diferente, vereador Beltrão, porque quando o senhor defende direitos humanos, quando é querer retirar o mínimo que a gente tem, é muito ruim. Como já citei ali constantemente ali na nossa moção, o governo não faz uma análise do contexto de um todo. Para nós que quebra o país, não é isso, é deixar de cobrar quem deve, é a roubalheira que teve lá em cima e agora os pequenos que vão ter que pagar. Então nós, na Classe dos Agricultores, entendemos sim que deve haver uma reforma da Previdência, mas em outros critérios, discuti-la, ouvir realmente as entidades, enfim, os sindicatos, aqueles que representam a nossa classe, realmente o que contempla. No setor quesito da mulher, colegas vereadores, veja bem, na zona rural, quando o governo olha que enfim, a expectativa de vida aumentou em 10, 15% em alguns casos. Sem desmerecer a outra categoria, novamente eu vou ser repetitivo nisso. Eu convivi isso na zona rural também. As mulheres trabalham 18, 20 horas por dia, os homens também. Mas a mulher, principalmente, ela trabalha, ela levanta mais cedo, muitas vezes, preparar o almoço para poder estar junto, tirar leite das vacas, poder estar junto com o marido na propriedade, assim, inserido na lavoura. E de noite, da mesma forma, vai mais longe. Uma parte após, vereador. Quando tu quer igualar o homem com a mulher, é injusto. É injusto. Por quê? Sem olhar o outro quesito, a pessoa que vive no campo não tem insalubridade, não tem periculosidade. A todo momento, trabalhando embaixo da chuva, embaixo do sol, eu já falei aqui numa outra oportunidade, hoje o clima é diferente. Eu, quando era novo, trabalhava diariamente debaixo do sol, o sol não era assim. Quantos agricultores que não têm conhecimento de causa assim, e quando assim percebem, já estão com câncer de pele por falta, enfim, de preparo, muitas vezes de uma palestra, que logo vai apontar aqui um projeto. Então, olha, os governos não levam em consideração isso. O quanto que contribui isso. Todas as entidades são importantes para o contexto do país, mas pelo menos 3 vezes por dia, todos os brasileiros precisam daquele aguerrido agricultor, homens e mulheres jovens que ficam no interior para comida na sua mesa. Então, o que nós estamos de acordo, sim, que se haja uma reforma, mas com critérios diferentes. Vocês viram que a todo momento tem na imprensa, enfim, no Jornal Nacional, enfim, outros meios de comunicação, a pressa que tem de a coisa andar. E a gente vive em 57 anos de idade, quando tem muita pressa não é bom. E principalmente para o pequeno. Vocês já viram uma coisa vir tão rapidamente para favorecer? Não. E por que eles têm muita pressa? Porque vão engolir abaixo o mais pequeno. E nós estamos dentro desse pequeno. Sempre, a classe dos agricultores. Quando você é retirado o mínimo, vereador Betão, conquistado uma conquista, como eu já li ali de 88, uma coisa constitucional. Querem tirar do mínimo. Então, por quê? Porque aquelas pessoas conhecedoras, que se acha conhecedora lá em cima, só fica na frente do computador, não sabe o que é estar ali no dia a dia, no momento oportuno, uma declaração de líder, para que eu possa dar as partes e concluir o meu raciocínio, senhor presidente. Não tem conhecimento de causa, então ouve as entidades, ouve quem os representa, enfim, a audiência pública, a nossa vereadora Nova Aroma está aqui, e sabe muito bem, essa moção parecida foi votada ontem em Nova Aroma por unanimidade, parabéns. Por quê? Porque a FETAG assim fez um baixo assinado em todo o estado, acredito que em todo o país, os órgãos que os representam,
Nós, as câmaras de vereadores no município, enfim, no nosso estado, estamos fazendo isso da mesma forma, para que se abra os olhos. Nós aqui em Caxias, a todo momento, somos sendo vistos, e todo mundo sabe, o maior produtor de hortifruti do estado. Até quando? Se não se fortalece. Até quando? E quando se ouve ali na rua, não, o produtor tem que contribuir. Em cima desse quesito, que somos maiores produtores do estado, a Ceasa divulgou há poucos dias também quanto foi produzido num ano, ali gerou imposto. Gerou um imposto menor, mas o que estamos pedindo também é o mínimo. É o mínimo, é um salário. E quando tu quer tirar isso, temos consequências futuras. A vereadora Paula, que sempre fala muito, nós estamos cobrando muito na segurança. Por que chegamos num contexto? Porque houve falha lá atrás, na educação, em vários quesitos. E esse quesito da Previdência, agora mexer ali, vai ter consequências graves no futuro. Porque quando um jovem está na propriedade, filho de um casal, vou citar um exemplo, vai para a cidade para estudar e depois precisa também ter estudo hoje, precisa um filho voltar na propriedade para tocar a sua propriedade, nota fiscal, entre outros, poderia citar. Qual é a motivação que tu dá se quando o jovem se insere ali na frente vai ter que trabalhar mais? Muito mais para poder buscar o mínimo de uma aposentadoria. Quando há um ano de calamidade pública, como na Nova Roma do Sul, o familiar da vereadora que está aqui, a senhora falou muito bem, colhia 250 mil quilos de uva. Pude produzir 4. Bom, vai ter nota para 4 mil quilos. Como é que vai ter de 250 se não tiver? Agora, esse auxílio, esse salário, muitas vezes nesse momento de dificuldade, pode auxiliar a comunidade. Aquela família, o meu assessor que visitamos ali em São José, estava desanimada. O que ele disse? Ainda bem que o meu filho tem um negócio lá na cidade, pode nos amparar. Então, tirar o mínimo lá da propriedade, enfim, daquela família, daquele jovem, é consequências futuras. O jovem, quando vem para a cidade, não vê, enfim, uma motivação de voltar, será sem dúvida que eles vão voltar. A todo momento no Globo Rural, no domingo de manhã, mostra faturamento de produção e grãos, isso, daquilo. Mas lá em cima, aqui nós temos uma geografia diferente, lá onde é tudo com o computador. Então nós temos que sim, votar contrário, e peço a colaboração dos novos pares, porque nós não vamos compartilhar com esse tipo de emenda. Não contempla. Contempla de novo os grandes. Quando mexeram nos grandes, poucos dias atrás, aí silenciou um pouquinho. Porque os grandes se manifestam, e nós vamos fazer isso da mesma forma. Não queremos chegar lá a fazer uma greve que nem aquela dos caminhoneiros, que a força é muito maior, porque o alimento é muito mais fácil fazer uma greve, mas nós não queremos isso, nós queremos o reconhecimento daquilo que é o mínimo que a gente conquistou. A sua parte, vereador Adiló. Obrigado pela parte, vereador Velocino. Eu gostaria até de poder depois pedir a palavra, mas eu cumpro uma agenda na sequência, representando o presidente da casa fora. Vereador Velocino, Vossa Excelência tem toda a razão. E eu diria até que a administração Bolsonaro, em muitas áreas, ela está avançando, ela vai precisar fazer a reforma da Previdência, mas ela tem que ser discutida, tem que atacar os privilégios e não sempre nas costas de quem carrega o fardo. O saldo da Previdência hoje está nessa situação porque ao longo de muitas décadas foi sacado o fundo para construir Itaipu, Rio-Niterói. Quantas obras nesse país que foram feitas com dinheiro do Fundo de Garantia e da Previdência, que deveria hoje estar respaldando esse saldo. E quanto à pequena propriedade na área rural, a mulher, de um modo geral, ela cumpre dupla jornada. Na área rural, eu diria que é tripla. Porque além de toda a extensão do horário durante o dia à noite, quando tem um filho pequeno que está doente, que chora, que pede atenção, é a mãe que levanta. Ela perde o sono e o dia seguinte ela tem a mesma tarefa, ela não tem tempo para ficar descansando, repousando. Então, a vossa luta é pertinente, conte com o apoio desse vereador e nós precisamos realmente discutir. Chega de botar o fardo sempre nas mesmas costas. É fácil do pequeno, daquele que ganha um salário, daquele que está ali com pouca condição de se expressar. Vamos discutir primeiro os grandes privilégios desse país, aí depois a gente pode fazer algum sacrifício junto também. É isso, obrigado pela parte, vereador. Obrigado, vereador Adiló. Eu não sei quem é o próximo, vereadora Tatiane. Vossa Excelência é muito feliz, vereador, em trazer esta moção.
todos nós assinamos e apoiamos, e conte com o apoio de todos, e eu não tenho dúvidas de que a vida da mulher no campo é muito difícil. Muito difícil. Eu tive meus avós paternos e maternos produzindo uva, né? E a gente sabe o quanto eles trabalham e o quanto é difícil as intempéries. Muitas vezes você trabalha o ano inteiro e, de repente, num temporal, tudo se vai. Então, parabéns, vereador. Você tem aqui nesta casa apoio dos demais, sem dúvida. E quero aproveitar o momento também para fazer o convite a toda a comunidade, porque nós teremos uma audiência pública para debater, para esclarecer as pessoas sobre como será, né, a reforma da Previdência, como é hoje, quais serão os pontos alterados, de que forma isso vai impactar na vida de todos nós, de todos nós. Então, será no dia 15 de abril, é uma segunda-feira, às 18h30, e fica o convite para que toda a comunidade se faça presente. E parabéns novamente por trazer este assunto. Sem dúvida, é importante a gente olhar com carinho para o produtor rural e a gente pensar em maneiras, em políticas públicas para manter o produtor no campo, porque isso não está acontecendo, e eles fazem um trabalho primordial, de extrema importância. Como o senhor falou, né, as pessoas, como teve a greve dos caminhoneiros, se de repente nossos produtores decidirem fazer uma greve, pensa no impacto que isso teria, né? Então, novamente, reforçar o convite, 15 de abril, segunda-feira, às 18h30, aqui na Câmara Municipal, o debate da reforma da Previdência, todos convidados. Obrigado. Próximo. Obrigado, vereador Velocino, pela parte. Parabéns por fazer essa defesa aos nossos produtores aposentados. E é de extrema importância a sua fala, porque é uma matéria difícil, uma matéria que precisa ser ampla discussão, e é necessário que nós venhamos trazer isso a debate para que consigamos fazer com que essa reforma seja feita da melhor maneira possível. Obrigado. Obrigado, vereador Beltrão. Vereador Ues, parabéns por propor essa moção e dessa forma representar aqui nessa casa os trabalhadores rurais, que são os mais afetados nessa reforma, porque vai aumentar o tempo de contribuição, vai aumentar a idade mínima da mulher. E quando se fez a CPI da Previdência lá em 2017, se comprovou, não é assim, ouviu falar ou uma fake news, se comprovou que não há déficit na Previdência, o que há desvio da verba para outras áreas. A vereadora Dilotes, de certa forma, apontou essa questão. Além de ter uma questão central, que para mim, enquanto nação, para mim é o cerne da questão, que é a questão do crescimento econômico, geração de trabalho e renda. Porque a Previdência ela só tem déficit quando o Brasil não cresce. Então, nos últimos anos, tem sim um déficit, por conta do desvio e porque o país não cresce. Porque o país crescendo, gerando emprego, mais contribuição, maior sustentabilidade da Previdência. E aí a gente pergunta, qual é o plano do governo para aquecer a economia, induzir o crescimento, gerar emprego e renda? Esse é o cerne para resolver o problema da sustentabilidade da Previdência. A grande parte dos municípios, vereador Ues, principalmente os menores, em que, quando há o pagamento dos seus aposentados, quando a Previdência repassa esses valores para os municípios, ele é maior que o fundo de participação dos municípios. Então, a Previdência também ela cria um aquecimento na economia, uma desconcentração dos recursos, né? Então, quer dizer, essa reforma da Previdência só beneficia o capital, porque a Previdência privada hoje no Brasil ela é 1%. Então, o que os grandes bancos querem? Eles querem vir atacar o Brasil porque enxergam aqui um grande mercado. Porque hoje a Previdência tem credibilidade. E com essa reforma, e já vou concluir, vereador, e com essa reforma, além da credibilidade da Previdência ser ameaçada, porque daí as pessoas não vão contribuir mais, porque não vão mais ter a perspectiva de se aposentar, essa reforma da Previdência vai fazer com que futuras alterações na Previdência não precisem mais ser por PEC. Porque todos esses benefícios, inclusive do trabalhador rural, está lá na Constituição. Desculpa, vereador, mas a gente vai seguir no debate. Obrigado. E assim, concordo plenamente. O que o povo brasileiro quer ouvir? Que cobre os grandes devedores. Aonde vai os 30% da retirada que é de desvio de finalidade? A todo momento se discute que foi confiscado em cima do mensalão vários valores.
Aonde está indo aqueles valores? É isso que o povo brasileiro tem pressa de ouvir de hoje para amanhã. Não é a reforma. A reforma tem que ser discutida mais lenta. Do país. Isso o povo tem pressa. Isso o povo quer ouvir de hoje para amanhã. Então era isso. Peço apoio do Novos Pares quanto a esse quesito de critério da aposentadoria da mulher do interior. Obrigado, senhor presidente. Ok. Está encerrada a discussão. Em votação, a moção 1/2019. Solicito aos vereadores que registrem seus votos.